Vamos continuar nossa caminhada pelo pensamento daqueles homens que estavam imbuídos do motivo religioso básico da natureza e liberdade. E agora vamos falar sobre um dos maiores críticos ao trabalho de Karl Marx, que é o ucraniano Ludwig von Mises. Mises nasceu em Lemberg, no Império Austro-Húngaro, e atualmente a cidade de Lviv, na Ucrânia. Ele nasceu em 1881 e morreu em Nova York em 1973. Ele era filho de uma família judia, tendo se formado em Direito, e foi professor da Universidade de Viena entre 1913 e 1938. Mas em 1940, Mises foi obrigado a emigrar para os Estados Unidos para fugir do nazismo. Atuou como professor da New York University entre 1945 e 1969, quando se aposentou. Mises era um neo-kantiano, ou seja, todo aquele ceticismo do Kant, Mises trazia para o seu trabalho e para a sua maneira de ver o mundo. E também ele era um minarquista. E Mises é frequentemente citado como se suas ideias se resumissem à atuação do Estado na economia. Na verdade, a obra do Mises é muito mais ampla do que isso daí. Agora, o curioso do Mises é que seu aluno e discípulo mais brilhante foi o austríaco Friedrich Hayek, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1974. Aliás, eu só esclareço para você que aquilo que normalmente nós chamamos de Prêmio Nobel de Economia não existe. O nome oficial desse prêmio é Prêmio do Banco da Suécia em memória de Alfred Nobel. O Nobel, quando morreu, não deixou nenhuma especificação para se dar um prêmio com seu nome na área de economia, apenas nas chamadas hard sciences. Por isso que nós temos Prêmio Nobel de Física, Prêmio Nobel de Química, Prêmio Nobel de Medicina, mas não temos oficialmente o Prêmio Nobel de Economia. Tá? É só um prêmio do Banco da Suécia em memória a Alfred Nobel. Mas, mesmo assim, o Friedrich Hayek, aluno de Mises, venceu esse prêmio em 1974. E ele e o Mises mantiveram uma relação respeitosa, afinal era uma relação de aluno e professor. Mas também era uma relação tensa, eles tiveram vários atritos, brigas, ficaram sem falar por muito tempo, e até o fim da vida de Mises foi assim. Então, mas, por final, eles já tinham uma relação mais polida entre si, mas sempre foi essa coisa tensa, até porque o Hayek, como discípulo, acabou tendo muito mais projeção do que o seu mestre. Aliás, foi uma característica da carreira do Mises, ele nunca recebeu em vida todo o reconhecimento que ele efetivamente merecia. E apesar de não ter ganhado o Nobel, é considerado o principal autor da chamada Escola Austríaca de Economia. É uma vertente minoritária dentro do pensamento econômico, mas muito importante, que tem grandes nomes, dois dos quais eu mencionarei no próximo slide, mas além do Mises e do Hayek, você vai ter Murray Rothbard, por exemplo, que é outro expoente dessa escola austríaca, e vários outros nomes aí que dão contribuições muito relevantes nessa maneira bastante instigante de se analisar os fenômenos econômicos. Bom, mas o Mises tem suas raízes intelectuais em dois autores também dessa escola austríaca de economia, que são o Karl Menger e o Eugen von Bohm-Bawerk. O Karl Menger é considerado o fundador da escola austríaca, apesar de que os princípios, ou pelo menos alguns dos princípios da escola austríaca, podem ser rastreados lá em Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, na sua obra magna, Cidade de Deus, já vai ali rascunhar uma teoria do valor, não tão sofisticada quanto a de Menger, séculos depois, mas alguns princípios do valor estão em Agostinho, e principalmente nos chamados escolásticos tardios espanhóis, que eram escolásticos posteriores a Tomás de Aquino e que também se dedicaram ao estudo de relações econômicas e de como elas se processam
na sociedade. Então, alguns princípios da escola austríaca vêm dessas origens aí. Apesar disso, como eu disse, não há muita controvérsia a respeito do Menger ser o fundador dessa escola austríaca de economia. E a sua obra principal são os Princípios de Economia Política, cuja ideia fundamental é de que o valor é subjetivo. Como eu disse, isso daí já estava ali rascunhado em Agostinho de Hipona, não de uma forma tão elaborada e tão aplicada à economia, mas, de qualquer jeito, a ideia não era inédita do Menger. E é interessante notar que o Menger vai se juntar a dois outros economistas para formar a chamada escola marginalista. E esses economistas são o Stanley Jevons, na Inglaterra, e, na Suíça, o Léon Walras. Os três trabalhavam isoladamente. Um não sabia o que o outro estava fazendo, mas eles chegam a conclusões semelhantes sobre o valor e vão desenvolver a chamada teoria marginal em épocas muito próximas, apesar de não terem interação entre si. Então, essa é uma curiosidade aí do processo de desenvolvimento da teoria econômica. Menger, Jevons e Walras, trabalhando separadamente, sem interagir entre si, chegaram a conclusões semelhantes num tempo mais ou menos igual. Bom, na outra raiz intelectual do Mises vai ser o Eugen von Bombawerk, que foi aluno de Menger e também professor de Mises. Então, o Bombawerk vai ser uma ponte aí do Menger com Mises. É curioso isso, né? A obra principal do Bombawerk vai ser o livro Capital e Juro, que é um livro sensacional que eu recomendo que todo mundo leia, todo mundo que gosta dessa teoria econômica. E a ideia fundamental do Bombawerk é que o mercado é estruturado em camadas que são impactadas no tempo. Essa daí é a intuição fundamental e que vai ter uma implicação muito importante para a construção dessa linha de pensamento chamado de Escola Austríaca de Economia. Mas vamos entender um pouquinho mais detalhadamente o que cada um desses autores que inspiraram Mises pensaram. Começando pelo Karl Menger. O Karl Menger vai ter três pilares no seu pensamento, que é a teoria geral dos bens, a teoria do valor e a teoria da moeda. A teoria geral dos bens em Menger vai propor que, primeiro, os bens não têm utilidade per se. Segundo, cada bem tem uso conforme a necessidade do indivíduo. Ou seja, o bem é um bem só. Ele não tem nenhuma utilidade simplesmente porque ele é um bem. O que vai dar essa conotação a ele é exatamente o quanto aquele bem atende à necessidade de um indivíduo. Então, essa daí é uma intuição muito interessante nessa teoria geral dos bens do Menger. E aí, para finalizar nessa teoria, Menger vai dizer que tempo, incertezas e coordenação afetam a decisão sobre o uso dos bens. É a partir de Menger que vai ser estruturado um conceito muito importante na Escola Austríaca de Economia, que é o conceito de preferências intertemporais. Isso daí é um dos pontos fortes da teoria austríaca. Bem, a teoria do valor do Menger vai afirmar que quanto mais usos o bem tiver, mais valioso ele terá. Veja como a teoria geral dos bens e a teoria do valor estão interligadas. Segundo ponto da teoria do valor é que essa variável seria subjetiva, pois quantidade, escassez e conhecimento afetam o valor dos bens. E, finalmente, a teoria do valor propõe que a utilidade marginal do bem é subjetiva. A última teoria que faz parte da obra do Menger é a da moeda. E Menger vai afirmar que a moeda não é uma convenção estabelecida por governantes. Ao contrário, ele vai dizer que o dinheiro origina-se de ordens espontâneas. Isso aqui é muito interessante no Menger, porque ele vai ligar a origem da moeda à ação do indivíduo. E não como tradicionalmente aparece nos livros de economia monetária, da moeda ser algo que vem de cima para baixo, vem quase que dos governos para a sociedade. Menger vai estabelecer uma relação realmente diferente a esse respeito. Então, essas três teorias do Menger vão formar um corpo teórico muito importante que influenciou o trabalho e o pensamento de Ludwig von Mises. O segundo autor que nós vimos, que é uma influência de Mises, vai ser
Eugen von Bombawerk, como eu disse, aluno de Menger e professor de Mises. Bombawerk, então, faz essa ponte entre os dois. E o Bombawerk vai ter como contribuições relevantes para a economia a teoria da exploração do socialismo. Bombawerk é um crítico extremamente ácido do socialismo e do Marx em especial. E o outro aspecto da obra dele é a teoria austríaca do capital, aquilo que ficou conhecido como teoria austríaca do capital, né? O Bombawerk vai aprimorar o pensamento do seu professor Menger e vai propor isso que é chamado dessa maneira. Bom, mas em relação à teoria da exploração do socialismo, Menger vai fazer algumas afirmações bastante provocativas e muito incisivas, especialmente contra o Marx. Ele começa dizendo que Marx apenas seguiu Rodbertus em sua teoria sobre o valor, trabalho e a mais-valia. Então, Rodbertus dizia o seguinte: o trabalhador deve receber o valor total do produto. Bombawerk vai falar, olha, isso daí já estava posto, Rodbertus já tinha dito isso. O Marx vai pegar, vai reciclar essa ideia do Rodbertus sem acrescentar nada de essencialmente novo e simplesmente vai querer assumir assim os louros de ter proposto uma coisa inovadora e genial, sendo que isso já estava lá no Rodbertus, no trabalho dele. Então, o Bombawerk vai dizer, olha, o Marx não pode ser acusado de ser exatamente original nesse aspecto. Uma segunda crítica, e essa daí é muito interessante, o Bombawerk vai dizer que Marx cria diversas exceções para extrair características comuns para fazer a sua análise. Quer dizer, o Bombawerk disse o seguinte, olha, essa teoria do Marx aí, ele pegou aqueles casos mais excepcionais, porque são casos cheios de exceção, e encaixou a sua teoria nesses casos que praticamente não vão ocorrer no mundo real. E aí ele desenvolveu uma teoria toda em cima disso daí. Essa crítica do Bombawerk é uma crítica muito séria ao Marx, até porque o Bombawerk está coberto de razão nisso daí. E o que o Bombawerk fala que são as exceções utilizadas pelo Marx? Então vamos ver aqui. Primeiro, ele pegou bens que são raros, ou seja, o Marx só foi naqueles bens que eram raros, que não eram de uso comum, mesmo na sociedade na época ali que o Marx estava escrevendo o Capital. Segundo, Bombawerk diz que o Marx partiu do princípio de que todos os bens produzidos por mão de obra especializada e não qualificada constituem exceções. Quer dizer, ele foi numa coisa muito específica novamente. Segundo, o Marx considerou bens produzidos com trabalho extremamente mal remunerado. Bombawerk vai dizer, olha, o Marx não foi lá naqueles trabalhos que eram relativamente bem remunerados. Ele foi só naqueles casos extremos, de remuneração muito ruim mesmo. E foi colocando isso como argumento do seu trabalho. Bombawerk também diz que Marx considerou bens cujo valor de troca se harmonizavam com a quantidade de custos do trabalho, não demonstrando tal harmonia em todos os momentos. E, finalmente, segundo o Bombawerk, o Marx considerou bens que exigem quantidades maiores de trabalho prévio. Ou seja, na lógica do Bombawerk, o Marx construiu uma teoria em cima de um caso especialíssimo, com todas essas 5 exceções que eu mostrei aí, e que, portanto, não eram os casos padrão do relacionamento entre empregados e trabalhadores na época do Marx. Então, o Bombawerk vai dizer isso, olha, então, quando a gente pega a teoria do Marx, a gente está falando de um caso que não é típico. Nós estamos falando de algo excepcionalíssimo na história econômica. Então, será que isso vale como argumento? Então, o Bombawerk, como eu disse, era um crítico muito mordaz do Marx, né? E esses são alguns pontos que ele levanta contra a teoria marxista. Outra teoria do Bombawerk, que é importante e que vai influenciar o Mises, vai ser a teoria austríaca do capital. E aí o Bombawerk começa com um dos seus principais conceitos, que é o conceito de roundaboutness, que é um mercado estruturado em torno de etapas de produção, tempo e classes de maturação. Isso daí é sensacional no trabalho do Bombawerk. Você entender essa coisa do roundaboutness
é maravilhoso. Realmente o Bombaver, que nesse ponto aí, ele propõe algo muito instigante, que muda muito a maneira de você pensar as relações econômicas no mercado e o processo todo de produção no mercado. Além disso, na teoria austríaca do capital, Bombaver que vai propor que a utilidade marginal repousa na substituição dos bens. Ele também vai afirmar que o valor do produto acabado determina o valor dos fatores de produção. E contrariando Marx, que vai ligar o valor do produto acabado à quantidade de trabalho útil necessária para produzir aquele produto. Quer dizer, o Bombaver basicamente joga fora a teoria do valor do Marx e vem com um conceito muito mais apropriado, diga-se de passagem, do que o do Marx. E, finalmente, na teoria austríaca do capital, Bombaver que vai falar sobre a ética do chamado ganho imerecido. Então, essas são apenas algumas pinceladas do grande trabalho desse economista austríaco Eugen von Bombaver. E com as influências tanto de Menger quanto Bombaver, que no seu trabalho, Ludwig von Mises, então, vai ter várias contribuições ao pensamento econômico, mas também as contribuições deles vão resvalar em áreas como o direito, a ética, a sociologia, a antropologia e várias outras áreas. E algumas das contribuições específicas do Mises vão ser a impossibilidade do cálculo econômico no socialismo, é a crítica devastadora que o Mises faz ao socialismo, extremamente bem fundamentada, a teoria da regressão da moeda, os limites do intervencionismo econômico e também aquilo que ele chamou de praxeologia. Então, tudo isso são contribuições do Mises que, como você pode ver, vão muito além de simplesmente aquela coisa que as pessoas falam, o Mises era contra o Estado, o Mises defendia Estado mínimo, esse tipo de coisa, e não é bem assim o que o Mises fala na obra dele, tem toda uma justificativa, uma lógica ali por trás de cada uma das afirmações do Mises. E a obra dele transcende a essa questão simplesmente do tamanho do Estado. Entra isso também, mas não se atém a isso. E um dos aspectos mais importantes do Mises é que, contrariando lá a visão do Marx, que mesmo com seu individualismo metodológico, ele cria muito nessa ideia da classe, da identidade de classe e aquela coisa toda, isso daí como algo que moldava a ação humana, o Mises vai partir de um outro princípio. Ele vai dizer que a ação humana é o esforço proposital para se atingir fins desejados. É o esforço de um ser racional para atingir um grau maior de satisfação do seu ponto de vista subjetivo. Esse conceito de ação humana é o que vai guiar todo o trabalho de Mises, especialmente a sua obra magna. Esse conceito aí da ação humana está explícito na sua obra magna, que, como não poderia deixar de ser, se chama exatamente A Ação Humana. É um livro que vale muito a pena, é um compêndio de teoria econômica, mas também de teoria social. É uma obra realmente de fôlego, muito bem escrita pelo Mises. Agora veja que esse conceito de ação humana do Mises é bem alinhado com o motivo religioso básico da natureza e da liberdade. Veja aí a ideia do ser racional para atingir um maior grau de satisfação do seu ponto de vista subjetivo, ou seja, por meio da racionalidade, o homem se torna capaz de atingir uma transcendência, mas não é aquela transcendência ligada à ideia do Deus bíblico ou de um outro Deus qualquer, de uma divindade qualquer, mas sim uma transcendência dentro da imanência. Esse é um ponto aí que é derivado desse motivo religioso básico da natureza da liberdade, que Mises verbaliza isso muito bem, como neocantiano que o Mises era. Então, é muito interessante, mais uma vez, observar que até mesmo nas definições aparentemente mais descomprometidas de um autor como Mises, você identifica ali o motivo religioso básico ao qual o Mises pertence. E aí, o Mises vai ligar essa ideia do indivíduo, da ação humana individual, com a sociedade, porque ele não vai dizer que os indivíduos agem isoladamente. Obviamente, um pensador como o Mises, com o estofo intelectual dele, jamais viria defendendo uma ideia dessa. E essa ligação do indivíduo com a sociedade
é dada lá na sua obra magna, mais especificamente no item 1 do capítulo 7 da ação humana, quando Mises fala que o indivíduo vive e age em uma sociedade. Mas a sociedade nada mais é que a combinação de indivíduos para um esforço cooperativo. Ela não existe em nenhum outro lugar fora das ações dos indivíduos. Isso aqui é muito interessante, porque mesmo nos nossos dias é muito comum a reificação de conceitos. Então, sociedade é um conceito constantemente reificado. As pessoas falam, a sociedade pensa isso, a sociedade age daquela maneira, a sociedade é isso, a sociedade é aquilo. Isso é uma reificação de conceitos. Então, ao conceber a sociedade dessa forma lá na ação humana, Mises está ressaltando aquele ponto. Olha, a sociedade é composta por indivíduos. Então, a unidade básica para a compreensão disso que se chama de pensamento social é o indivíduo, é a ação individual. Então, ele faz uma ligação entre o nível micro, representado pelo indivíduo, e o nível macro, representado pela sociedade. Mas podemos destacar alguns aspectos fundamentais da teoria de Ludwig von Mises, a começar por um dos conceitos mais importantes da obra dele, que é o conceito de mercado. E Mises vai definir a economia de mercado como o sistema social de divisão do trabalho sobre a propriedade privada dos meios de produção. Isso está lá na Ação Humana, capítulo 15, o item 1. Mises repele completamente a ideia do Marx de que o ideal da sociedade é de se atingir um sistema comunista, onde a propriedade privada é completamente abolida. Essa é uma coisa que o Mises rejeitava completamente. Ele vai dizer que a economia de mercado é o melhor sistema e que ela está baseada na divisão de trabalho sob a propriedade privada dos meios de produção. Então, portanto, repelindo completamente a ideia que vinha lá do Marx. E na economia de mercado, os indivíduos agem em seu próprio nome, mas esta ação visa satisfazer tanto as necessidades próprias quanto as dos demais indivíduos na sociedade. Isso daí também está lá na Ação Humana, no capítulo 15. E é importante porque essa ideia é a base do comportamento do empreendedor, que é algo fundamental, não apenas no trabalho do Mises, mas também em toda a lógica da escola austríaca de economia. Assim, cada indivíduo é um meio e um fim em si mesmo. Ao mesmo tempo em que ele busca satisfazer suas necessidades, é um meio para que outros atinjam um mesmo propósito. Novamente, a citação aí é do mesmo trecho da Ação Humana. E este sistema é dirigido pelo mercado, que conduz as atividades individuais para os canais que melhor servem às vontades dos indivíduos da sociedade. E para Mises, esse mercado não é um lugar, uma coisa, uma entidade coletiva, mas um processo no qual os indivíduos interagem cooperativamente por meio da divisão do trabalho. E na operação do mercado não há compulsão ou coerção. O Estado, definido por Mises como um aparato de coerção e compulsão, não interfere no mercado e nas atividades dos cidadãos que são dirigidas pelo mercado. Mas o Estado usa seu poder para subjugar a má conduta, permitindo assim a proteção da vida, da saúde, da propriedade dos indivíduos contra a violência ou a fraude. Esse aspecto é importante, porque muita gente que não conhece, nunca pegou Mises para ler, conhece o Mises de ouvir falar, e por isso sequer entende qual é a teoria do Mises, vai falar que o Mises era contra a existência do Estado. Isso daí é citado, uma citação direta lá da obra magna dele, A Ação Humana, capítulo 15, item 1. Ele fala isso sobre o Estado. E você percebe claramente que Mises, de forma alguma, está dizendo que o Estado deve ser abolido. Mas ele vai circunscrever a ação do Estado. Ele acha que o Estado não é a melhor entidade para intervir numa economia de mercado. Mas o Estado tem a sua importância como protetor da vida, da saúde e da propriedade dos indivíduos contra a violência ou a fraude. Quer dizer, o Mises assume sim a necessidade do Estado. Então, todo mundo que fala que o Mises queria a abolição do Estado é porque não conhece o Mises. E se não conhece, não entende.
e se não conhece, não entende, não deveria estar falando sobre o Mises. E, finalmente, na ideia do Mises, o Estado cria e preserva um ambiente no qual a economia de mercado pode operar com segurança. Então, está aqui a grande função do Estado na teoria do Mises: garantir o bom funcionamento do mercado, não por uma intervenção direta na economia de mercado, porque o Mises vai falar que o Estado vai fazer isso mal, ele não é o melhor ente para agir na economia de mercado, mas ele tem um papel fundamental para fazer com que o mercado, garantir, melhor dizendo, as condições para que o mercado funcione bem, sem intervir diretamente nele. Então, baseado nessa ideia de mercado, Mises vem com a sua teoria dos preços, que vão ser importantes aí. Os preços na economia austríaca são fundamentais como sinalizadores do valor dos bens. E não é à toa que Mises vai dedicar uma atenção especial aos preços lá, inclusive na sua obra A Ação Humana. Ele vai dizer que eles são um meio pelo qual indivíduos e empresas sinalizam o valor do produto que está sendo ofertado no mercado. Então, Mises vai entender que em um sistema econômico no qual os atores reconhecem corretamente a situação do mercado, o ajuste de preços é feito rapidamente. Então, se não há elementos ali distorcendo a economia de mercado, então os preços vão ser um bom sinalizador do valor daquilo que está sendo transacionado no mercado. Dentro dessa concepção, Mises vai dizer que os preços são determinados em função da percepção do valor do produto, que é subjetivamente determinada pelos indivíduos. Ou seja, não são os custos de produção que determinam os preços. A relação é justamente o inverso disso. Esse é um aspecto muito importante nessa teoria de preços do Mises, que inverte muita coisa que é ensinada nos cursos de administração e de economia, que vão dizer que os custos determinam os preços. E o Mises vai falar, não é isso não. São os preços que precisam determinar os custos. E olha como que isso é um raciocínio bastante inovador do Mises. Além de, claro, ele já seguindo seus mentores, principalmente o Bombaverk, de julgar no lixo a teoria do valor do Marx, ele reafirma isso aqui, né? O valor das coisas não é dado pela quantidade de trabalho útil necessário para produzir aquela coisa, como Marx acreditava, e sim é dado pelo valor percebido daquela coisa, daquela mercadoria, daquele bem, daquele serviço, o que quer que seja. E vamos entender essa relação dos preços sendo determinantes dos custos na concepção de Mises por meio de um exemplo, né? Vamos primeiro pela abordagem tradicional, aqui normalmente ensinada nos cursos de administração, de economia e de contabilidade, no qual o custo médio determina o preço final de um produto. E aí nós vamos ter, aqui no exemplo, uma suposição de o custo médio para prestar o serviço X é de R$ 45. Os gestores desejam obter um retorno de 10% sobre cada venda. Então, esses 10% é o lucro que ele quer ter na venda. E o custo médio, ou seja, o custo unitário para se prestar o serviço X é de R$ 45. Bom, usando o chamado preço de markup, que é aquele preço que você calcula sabendo qual é o retorno que o empresário quer ter e qual é o custo médio que ele tem, a empresa deveria cobrar o seguinte valor dos consumidores. Tá? A continha aqui de padaria mesmo, o markup, que eu vou chamar de MK, é igual ao custo médio, que é esse CME para você que aparece no numerador, e que tem como denominador 1 menos o retorno desejado, que é a taxa de lucro do empresário. Então, transformando isso aí nos valores numéricos no exemplo, você vai ter o custo médio de 45 ali no numerador e no denominador 1 menos os 10% de retorno agora transformados em taxa decimal, ou seja, 10% é igual a 0,10. Fazendo essas contas aí, você vai achar que o preço de markup, ou seja, aquele preço que o empresário deveria cobrar considerando a taxa de lucro que ele quer ter, deveria ser de R$ 50 pela unidade. E aí nós podemos ver nessa fórmula aí tradicional do markup que o custo médio é o custo médio que está determinando o preço final ao consumidor. Porque o retorno do empresário é constante. Ele definiu, quero 10%. Isso aí não vai mudar. Então, essa taxa de lucro, esse retorno aí é uma constante. Se o retorno é constante, o único, e o 1 obviamente é constante, que está lá na fórmula do MK,
A única coisa que varia aí é o custo médio. Então, logo, esse preço de markup está sendo determinado pelo único elemento que varia nessa equação, que é o custo médio. Então, veja, na lógica tradicional, econômica tradicional, o custo médio determina o preço. Por isso que você pode fazer essa afirmação. Agora vamos ver um exemplo usando a lógica proposta pelo Mises, em que é o preço que determina o custo médio, não o inverso como nós acabamos de ver. Então agora a coisa fica bem interessante. Na lógica de Mises, o exemplo anterior deveria ser tratado de outra maneira. Então, suponhamos que o preço de markup seja de 50, conforme calculamos. No entanto, vamos supor também que o consumidor esteja propenso a pagar no máximo 48 por esse serviço X que nós estamos supondo. Veja só, o raciocínio do Mises é muito interessante porque ele liga a um outro fator, que é a propensão máxima a pagar do consumidor por aquele produto ali, seja esse produto um bem ou um serviço. Nós calculamos anteriormente que, à luz do custo médio da empresa e sabendo que o empresário gostaria de 10% de lucro por cada unidade vendida, o preço final do produto para o consumidor deveria ser de 50. Mas você não se perguntou nesse exemplo anterior se o consumidor está disposto a pagar 50. Então, Mises introduz esse raciocínio, colocando a propensão máxima a pagar do consumidor, que aqui nós estamos supondo que seja de R$ 48. Agora, nesse caso, o preço de markup anteriormente calculado foi de pouca valia. Por quê? Se a empresa insistir em cobrar os R$ 50 que nós calculamos no exemplo anterior, ela não atenderá à demanda dos seus consumidores. Então, olha só, não adianta nada. Esse é um ponto fundamental no Mises. Você usar o markup igual você usou anteriormente não vai resolver nada. Porque, tudo bem, você calculou o preço de markup, considerando o seu custo médio. Agora, o seu consumidor está disposto a pagar os R$ 50? Se não estiver, aquele cálculo todo que você fez não serve para nada. Fixou um preço que ninguém está disposto a pagar. Então, aí o Mises vai dizer que, em um processo de mercado, os gestores da empresa deverão apurar, primeiramente, a propensão máxima a pagar dos seus consumidores. Depois, eles analisarão se conseguem produzir a um custo médio que seja compatível com o preço máximo aceito pelos consumidores e com o retorno que eles querem ter. A lógica do Mises é impecável. É dizer o seguinte, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é saber quanto o seu consumidor está disposto a pagar pelo seu produto. A partir daí, considerando aquela taxa de lucro que você quer ter em cada venda, você vai calcular qual é o custo médio máximo que você pode ter para atender aquela demanda. Perceba que o Mises é genial nisso. Ele vai partir do consumidor e chegar na empresa, e não partir de uma coisa da empresa, uma estrutura de gastos que ela tem que determinar aquele custo médio, e que vai levar a um preço ali de markup que muitas vezes é um preço que o consumidor não quer pagar. Então, usando esse conceito do Mises aí para a determinação do preço final, nós temos a seguinte equação. Aquele mesmo markup, só que ao invés de começar com MK, eu substituo o markup pelo 48. Por quê? Porque o meu preço de markup vai ter que ser igual à propensão máxima que o consumidor quer pagar. Não adianta nada aquele preço de markup anterior se o consumidor não quer pagar aquilo. Então, eu vou colocar como markup, como preço de markup, aquilo que o consumidor está propenso a pagar. A partir daí, eu faço o cálculo normalmente. Só que agora, ao invés de calcular o MK, que é o meu markup, eu vou calcular qual é o custo médio máximo que eu posso ter para atender a essa propensão máxima a pagar do consumidor por cada unidade do meu produto. Então, eu vou ter ali 48, que é a propensão máxima a pagar, é igual ao custo médio no numerador, sobre 1 menos 0,10, que é a taxa de lucro que o empresário quer ter. Logo, eu vou achar que o custo médio máximo que eu posso ter para vender o meu produto ao preço de R$ 48, que é o máximo que o meu consumidor quer pagar, o custo médio tem que ser de R$ 43,20. Então, qual é a conclusão do Mises nesse exemplo? Os gestores deverão trabalhar para que a empresa consiga produzir a um custo médio
de R$ 43,20 e não de R$ 45, que foi o ponto de partida do exemplo anterior. Se a empresa não conseguir se estruturar para ter um custo médio máximo de R$ 43,20, a empresa deverá ser retirada do mercado. Por quê? Há uma taxa de lucro de 10%, que é o que o empresário quer, ela não vai conseguir colocar no mercado o produto pelo preço que o consumidor está disposto a pagar. A outra alternativa que ela tem será o empresário reduzir a sua taxa de lucro, mas essa redução, eventualmente, não será suficiente para fazer com que o preço atinja aquele patamar máximo aceito pelo consumidor. Então, olha só, em linhas gerais, é esse o pensamento do Ludwig von Mises. E, como eu disse, é um autor que tem uma obra muito extensa, muito ampla, e é um crítico mordaz dos princípios defendidos pelo Marx. Então, sem dúvida alguma, Mises é um autor que vale a pena ser lido e estudado. E, claro, é um representante do motivo religioso básico da natureza e da liberdade, é um neo-kantiano. Então, o racionalismo em Mises é muito claro. Mises escreve lá na Ação Humana dele explicitamente contra concepções religiosas, e ele está se referindo à religião não no conceito do everdiano do termo, mas no conceito comum do termo, como manifestação institucionalizada da religiosidade. Então, Mises não vai aprovar muito essa coisa, ele vai achar que vinculações religiosas são, no fundo, supersticiosas, sim. Então, vemos aí o motivo religioso básico da natureza e da liberdade novamente se manifestando. Então, é preciso analisar o Mises com a devida atenção para esses aspectos. Ele pensou o que pensou porque ele estava vinculado a um motivo religioso básico que tratava o transcendente como algo muitas vezes supersticioso e desprovido de qualquer racionalidade. Então, esse é um ponto que merece atenção na obra do Mises. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.